a Polícia Federal fez hoje uma operação para esclarecer suspeitas de desvio de destinação de emendas parlamentares e colocou no foco a assessora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, ligada ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A ação, batizada de Transparência, foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Pois é, segundo a decisão, André, a decisão do ministro Flávio Dino, depoimentos de parlamentares mostram que Tuca atuaria diretamente na formulação e também no encaminhamento de emendas em nome de Lira e manteve a função mesmo depois da troca no comando da casa. Para o ministro, há sinais robustos de que ela pode ter participado de uma estrutura montada para direcionar recursos de forma indevida. Pois é, Círio, o que a Polícia Federal está investigando? A Polícia Federal está apurando possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e também corrupção. Foram cumpridos mandados na Câmara, inclusive na sala onde a assessora trabalha, e o STF determinou a quebra dos sigilos telefônico e telemático, além do afastamento dela de qualquer ação relacionada a emendas. A investigação ganhou forças depois que documentos e mensagens mostraram que Tuca teria enviado à cúpula da Comissão de Integração Nacional listas prontas de municípios que deveriam receber verbas. Um pacote aí que somava mais de R$1 bilhão. E esses documentos, segundo a Polícia Federal, eram minutas de ofícios assinados pelo presidente da comissão e encaminhados ao ministério responsável pela execução das emendas. Pois é, aí o que acabou acontecendo? Essa movimentação toda mexeu com a rotina na Câmara, o corredor onde fica a sala da assessora foi interditado e a sessão, inclusive, do plenário prevista para hoje acabou sendo cancelada. Entre os itens, gente, que deixaram de ser votados estava um recurso sobre o Plano Nacional de Educação, que é prioridade do atual presidente da casa. Pois é, André, e essa operação se junta aí a outras ações, né, já em andamento, como o inquérito aberto no ano passado para apurar o pagamento bilionário de emendas sem transparência adequada. O caso continua em apuração e novos desdobramentos são esperados. Portanto, Luciane Landim, tem mais alguma novidade aí em Brasília sobre essa operação da Polícia Federal de hoje? Olha, uma apuração que vai render aí por alguns dias, justamente porque atingiu o entorno ali do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que pelo que a gente bem sabe, continua com influência no Congresso Nacional. Mas é interessante também a gente pegar uma análise do acontecimento dessa decisão ter saído nessa semana muito específica, porque a apuração da Polícia Federal contou com depoimentos de parlamentares, incluindo Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. E eu cito Glauber porque foi o deputado que usou o microfone da Câmara dos Deputados para acusar Arthur Lira de liderar o orçamento secreto. E isso desencadeou um processo que atingiu Glauber Braga, principalmente nessa semana. A gente lembra que na terça-feira a gente teve um tumulto na Câmara dos Deputados. O Hugo Mota anunciou ali no início da tarde que colocaria para votação no plenário o processo de cassação de Glauber Braga. O deputado ele ocupou a cadeira do presidente no plenário por alguns momentos durante a tarde, começou a falar ali um pouco sobre esse processo de cassação, a se defender e foi retirado à força por policiais legislativos desse local, da cadeira de presidente, para fora do plenário, em uma situação que terminou ali em uma agressão tanto a Glauber Braga quanto a outros deputados, também a jornalistas, mas tudo isso desencadeou esse processo que ao fim a gente viu a Câmara rejeitando essa cassação do mandato de Glauber e optando ali por uma suspensão do deputado por 6 meses. Mas tudo isso envolve Arthur Lira e até mesmo nos bastidores a gente viu Lira atuando para que Glauber Braga realmente fosse cassado. E essa decisão que a gente teve hoje do ministro Flávio Dino mira justamente um esquema
com emendas parlamentares que fazem parte desse orçamento secreto. Glauber Braga, então, foi o protagonista desse tumulto que aconteceu nessa semana na Câmara dos Deputados, que contou com a articulação nos bastidores de Arthur Lira, alvo, então, o Arthur Lira, a gente precisa esclarecer, não foi alvo dessa decisão, dessa ordem de hoje assinada pelo ministro Flávio Dino, mas uma ex-assessora que trabalhou na presidência da Câmara dos Deputados na gestão dele foi diretamente atingida, puxando, então, envolvendo Arthur Lira nessa situação que aconteceu no dia de hoje.